Bem-vindas a mais um episódio do podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. Hoje eu tenho o prazer de receber novamente aqui no estúdio Herta Martins. Obrigada, Herta, pela presença. É uma alegria e um prazer estar aqui, Priscila. Muito obrigada pelo convite. Herta, que é psicóloga, mandala terapeuta, cromoterapeuta, e vai estar falando um pouco pra gente sobre o poder das cores, né? Como as cores se revelam para cada uma de nós. Vai estar falando sobre como elas ajudam no nosso autoconhecimento a partir do momento que a gente descobre, né? Uma descoberta individual de cada pessoa, né? Descobrir suas próprias cores é também se entender, se conhecer. E hoje nós estaremos falando desse assunto tão importante também da sua jornada, né? O que te trouxe até aqui, porque eu sou curiosa. Já estava aqui nos bastidores querendo entender, né, Herta? E Isso desse seu sempre produto. traz significado, né? Sim. E propósito para a vida quando a gente compreende essa jornada, né? Isso é bem legal. E você hoje tem um produto que se chama paleta Cromática pessoal, que é diferente, né, da paleta de cores de imagens. Sim. A paleta cromática que eu trabalho é uma paleta que visa revelar as suas cores de propósito. Então, são as cores da alma, são as cores da vida, né? É diferente. Elas podem se integrar, não é? Somar com a paleta de cores da imagem, não é? Mas o nosso propósito é autoconhecimento e cura, trabalho com a saúde, né? Então, a ferramenta da paleta, ela traz subsídios, né? Elementos muito simples para que você possa harmonizar, equilibrar a sua energia diariamente. Porque se pensarmos, né, Priscila, as cores elas estão presentes dentro e fora de nós o tempo todo da vida, não é? Sim. Quando a gente pensa na cor dos nossos olhos, na cor do nosso cabelo, né, dos nossos órgãos, das nossas células, tudo tem cores. E essas cores, elas têm vibrações e frequências singulares, não é? E que elas trazem, elas interferem, elas inspiram, não é? O nosso dia a dia, as nossas funções metabólicas, as nossas funções psíquicas, as nossas emoções. Tanto é verdadeiro que você veja, agora, já tem um tempo, o Ministério da Saúde está trabalhando com meses e cores e doenças para trabalhar a prevenção, a consciência, a educação, não é? Do cuidado. Através dos exames de imagens, né? Quando usa o contraste, a gente consegue identificar muitas questões mas, ali por pelas exemplo, cores, eles têm né? campanhas preventivas agora. Sim. Não é? De Dos 12 conscientização. meses, dos Sim. 12 meses do ano, e cada mês tem uma cor e uma doença que eles trabalham a prevenção, como Sim. Outubro Rosa, como Novembro Azul, como Setembro Amarelo. Isso. Então, assim, você trabalha com suicídio, né, que é o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa é o câncer de mama, o azul do novembro é o câncer de próstata, né? E tem a amamentação é dourado. Então, e não são cores simplesmente aleatórias. As cores estão integradas a um significado. Sim. Não é? De trabalho de consciência. Isso que é mais interessante. E aí a gente pode ter uma ideia do como essa área, né, avançou, como o estudo, não é? A tecnologia possibilitou hoje um estudo avançado das cores. Sim, as cores, elas expressam por si só muitos sentimentos, né?
Então, por exemplo, os designs, né, decoração, tudo hoje se leva em conta as cores para você utilizar em benefício, não é, da casa, da moradia, do teu vínculo, no trabalho, né? Eles trabalham com cores hoje porque sabe que, por exemplo, um laranja vai dar mais fome. Então, na área de alimentação, eles trabalham muito com laranja, Minha né? Por cozinha é exemplo. laranja, por exemplo. Então, então, como as cores falam, né? Sim. Elas expressam um tema, um significado, um, um chamado e também uma emoção, não é? Uhum. Por exemplo, na medicina ayurvédica, não é? Que trabalha com os chakras, que são vórtices de energia no corpo, cada chakra tem uma cor de vibração, por exemplo. Então, o estudo das cores vem de muitos anos, né? Por exemplo, os pintores, Leonardo da Vinci, ele tem trabalhos maravilhosos sobre as cores, sobre luz e Sim. sombra, e como a incidência do sol, da luz, interfere nas cores, né? Sem a luz, não é? Ou sem escuridão, não há cores. Então, a luz solar, ela só revela as cores que existem na escuridão. Jung já falava disso, não é? Então, Sim. você vai estudando e você vai interrelacionando todas as áreas de estudo da vida. E antes de começar, Herta, eu te perguntava, né, que fiquei aqui curiosa, falando, Herta, mas como que você descobriu, né, esse caminho das cores? Porque você, com formação em psicologia, poderia ter feito vários outros caminhos, Sim, mas você se verdade. dedicou ao estudo das cores. E como Aham, foi? Eu já sei, mas eu quero que você conte novamente como foi, aham. assim, para você essa descoberta. Então, eu identifico assim que tudo começou quando eu tive hepatite, eu precisei ficar em casa, eu não podia ir à escola. E eu adorava desenhar. Minha avó me deu de presente uma caixa de lápis importado, aqueles de lata, né? Com não sei quantas cores, muitas cores. Eu fiquei enlouquecida com aquilo, né? E eu comecei então a pintar os meus desenhos. Então as cores já falavam muito profundamente comigo e desde pequena. E uma coisa que eu entendi, não é, é que elas revelavam o que ia lá dentro e que eu não via, que eu não enxergava, que eu não tinha clareza, não percebia exatamente, não é? E eu acho que é isso, a arte cura por aí, na medida que ela possibilita a revelação da alma. Assim como a psicologia também, não é? E tantas outras medicinas, vamos colocar assim, é quase que uma medicina personalizada. Esse é o Sim, trabalho que eu faço, né? Porque você vai trabalhar em cima das tuas cores de propósito. E esse caminho é bem interessante porque, primeiro, revela o que vai do lado de dentro e te abre um caminho, não é? Para sim. você caminhar com mais significado, com mais sentido, não é? Do que você simplesmente caminhar ou escolher qualquer caminho que não esteja afinado com o que você está fazendo aqui, não é? Porque cada um de nós vem para fazer a nossa contribuição para esse mundo, Sim. não é? Então você descobriu as cores lá na sua infância, nesse Isso. período, né, em que você teve acesso a Uhum, todas essas cores e no momento de mais recolhimento, né? Então muito isso. seu, né? Mesmo em infância ainda muito seu. Que eu precisava de um caminho de revelação para entender o que estava acontecendo comigo. Eu sozinha, imagina, uma criança, Sim, eu tinha 6 anos, né? Em casa, sem poder ir brincar, sair, correr. brincar com outras crianças, inclusive. Então, eu precisava de alguma coisa, né? Para sair de mim, para Sim. me devolver a mim, enfim, E ali você descobriu. E isso. aí você fez a sua jornada acadêmica. Isso, aí escolhi psicologia, né? E trabalhava com arte e psicologia. E a yoga também foi um caminho para mim desde cedo muito Sim, importante, porque reuniu, não é, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. E é com isso que eu trabalhei minha vida toda, buscando, né, estudando
para encontrar um caminho de saúde mais integrado, mais inteiro, né, do ser. Porque se você só trabalha com a mente, você trabalha com uma parte, Sim. não é? Se você trabalha só com o corpo, você trabalha com outra parte. Não é? E quando você trabalha só espírito, você trabalha com outra parte. Mas quando você integra isso, e isso encontra um sentido, não é, de harmonia ou Sim. de desequilíbrio, você aí tem um caminho para a sua cura, né? Que é Sim. o seu equilíbrio inteiro, o ser inteiro, né? Porque é isso que buscamos, estar inteiras, presentes aqui e agora, o tempo integral. Esse é o Uhum. caminho zen, né? É o caminho que os orientais nos ensinam, né? É Sim, estar e presente em que tudo cada que vez você mais faz. é desafiador, né? Por conta Isso. de tantas tarefas que a gente ocupa Uhum. e demandas que a gente tem, encontrar esse ponto de equilíbrio é cada vez mais desafiador. Mas esse produto da paleta cromática, ele já é um passo inicial de autodescoberta, né? Isso, Para exatamente. a Uma conquista desse semente, né? caminho, né? Para a conquista desse Uma caminho. Porque quando a gente semente. se conhece e Uhum. quando a gente faz essa percepção através das cores, vai ficando mais fácil identificar quem somos e por que agimos e repetimos comportamentos tão frequentes, né? Padrões, né? Padrões. Inclusive a paleta cromática enquanto ferramenta, né, ela traz isso, ela traz os padrões que trazemos e que são desafiadores, não é? Ou também que são bênçãos que nos Uhum. ajudam, nos são base para enfrentar os desafios, né? E equilibrar a energia, porque nossa energia equilibrada não tem doença. Essa que é a questão, não é? Quando você Sim, está equilibrada por inteiro, não tem doença. Você está feliz, você está inteira, você está plena, potente, né? sim. Quando você está partida, fracionada, você está atormentada, você está confusa, você não consegue ter uma visão clara do que precisa, do que quer. E isso dificulta muito suas escolhas, não é? Você é menos assertiva nas suas escolhas. Você traz mais problemas para você do que soluções. Quando você está equilibrada, você traz mais soluções do que problemas. E a gente consegue dar esse equilíbrio através das cores, né? Usando Isso. essa ferramenta para um próprio benefício, né? Então, isso foi sempre o que me fascinou, Priscila, Uhum. porque pensa, as cores é algo que está presente em nossas vidas o tempo integral. Certo. Não é? Se a gente aprende ou conhece melhor, não é, cada cor, para que elas servem, né, o que elas conectam, nossa, vai ficar muito fácil no dia a dia eu fazer escolhas para me alimentar, para me vestir, ambientes, onde estar, a minha mesa de trabalho, tudo isso pode ser conjugado com o meu conhecimento sobre as cores do meu propósito. Então, isso é uma ferramenta, não é? De prevenção de doenças, por exemplo. Sim. Quando você precisa escolher um novo caminho para você, seja pessoal, profissional, seja de relacionamento, seja de trabalho, não é? A sua paleta vai te orientar nas suas escolhas para o melhor caminho. E isso é bem legal, não é? Uhum. Eu já tive vários clientes que estavam num momento, né, de querer decidir para onde eu vou agora. Tenho uma profissão da vida, mas não estou satisfeito. Nesse momento não estou mais feliz. Eu quero outra coisa da minha vida. Mas o quê? Não sei bem. Não sei exatamente. Penso nisso, penso naquilo. Então, a paleta cromática, ela vai te dar uma orientação, não é? De um caminho mais afinado com aquilo que você é, com aquilo que você gosta. A decisão é tua sempre, né? Mas é um sinalizador, né, de propósito. E isso é Sim. bem interessante. Há quanto tempo que você trabalha com essa ferramenta, Herta? Olha, eu tenho 38 anos de formada, Uhum. né? Há pelo menos 20 anos eu trabalho com as cores. No consultório, antes, né? Com meus clientes,
E eu juntava também as cores com a astrologia, porque eu fiz astrologia kármica. Então, assim, eu já estudei muito, Sim, né, sobre diversas áreas, que porque fazem essa isso. integração. E a paleta cromática, ela surgiu como uma ferramenta que procurou integrar tudo isso que eu já estudava, né? Procurou Sim, um sentido para tudo isso que eu estudava, sim. né? Que ia além da psicologia Porque tradicional, é né? isso, né? Às vezes a gente vai se movimentando na vida e aí não Isso, vai nem entendendo os movimentos que é, a gente está dando enquanto está vivendo, né? isso. Mas chega um momento que isso De faz síntese, né? sentido, Isso, que aí eu encontrei um sentido único para sim, tudo. que tá ligado até lá na sua Isso, infância, né? exatamente. Então a Legal. paleta cromática é fruto da minha busca e dos meus encontros, né? É, eu te pergunto isso, assim, pelo tempo, porque eu imagino que você deva ter atendido muitas pessoas, Uhum. e se você se lembra de alguma história, assim, de depoimento, sabe? Da pessoa que depois fez, alguma mudança, que você possa trazer pra gente, assim, alguma coisa real que já aconteceu, que você não precisa Aham. expor a pessoa, mas que você Sim, conte, sim. assim, um fato curioso que você teve nessa jornada. Priscila, são muitos casos. Eu não vou conseguir, nesse momento, assim, pensar um Sim, caso em si, mas eu posso dizer que eu já tive clientes que já voltaram para fazer uma leitura outra, né? Porque aí me perguntam também, isso é interessante. Ah, então se eu fizer de novo, vai ser outra paleta? Não, é a mesma paleta. A paleta não vai mudar. O que vai mudar é a sua compreensão sobre as suas cores e a sua maleta de talentos e qualidades que você traz para a realização do seu propósito, né? Porque isso é outra questão que a paleta cromática traz, né? Aí, então, peraí, é bom voltar porque a gente vai falando, ai meu Deus. vai. Então, a gente começou falando das cores, não é? Sim, é porque eu te perguntei da sua É, jornada, o que te trouxe até aqui, e aí eu queria entender como que, isso. Na na prática, como isso prática, né, que você funciona? contasse assim, uma história, sabe, prática, assim, porque eu Isso. imagino que pela sua vivência, alguém já tenha falado, poxa, Herta, depois que eu descobri que eu sou verde, eu abri um caminho para tal coisa, né? Porque é uma ferramenta de caminho, de Uhum. autodescoberta, de autoconhecimento, então eu acredito que ele clareia mesmo a jornada das pessoas, né? Então, eu tive uma mulher que queria mudar de profissão Sim, e ela não sabia muito bem para onde caminhar. Né? Ela tinha várias ideias, ela já tinha feito várias coisas, ela era da área financeira, você imagina isso? O mundo sim, dela financeiro, mas ela estava muito infeliz com isso que ela estava fazendo. E ela já fazia isso muito tempo. E ela queria mudar, mas ela não sabia como. Então começamos a trabalhar a paleta dela. E a paleta dela tinha muito laranja, né? Eu vou trazer um aspecto, né? sim. E o que significa isso? Um propósito laranja, por exemplo, nos conta de um trabalho com criatividade, com alegria, com crianças, por exemplo, não é? Uhum, E um trabalho com as mãos, do cuidar com as mãos, né? E isso pode ser muitas coisas, não é? Mas sim. ela já adorava, ela fazia um trabalho de voluntariado, não é? Numa creche de uma igreja e tal. Uhum, E ela adorava aquilo, não é? E a gente foi aprofundando esse gostar, esse se sentir bem, não é? Esse se afinar. E ela resolveu então estudar. sim, E fazer ela, essa transição e de ela carreira. foi fazer um curso, não é, para trabalhar com crianças. E isso foi muito benéfico na vida dela. Você imagina sair de um mundo financeiro, Sim, né, altamente masculino, burocrático. duro, não é, objetivo, sem emoção, e passar para a criança dela. Eu Sim, chego a me arrepiar toda quando falo disso, porque sim, foi tão lindo, não é? Então, ela foi trabalhar com crianças. Claro, levou um tempo, ela foi estudar, ela foi se aclimatando, sim, tem né? que Foi ter uma um caminho, mudança mas muito um radical na caminho. vida dela. É, Porque imagina, o mundo com uma criança, de uma criança, é completamente outro. Mas ela tinha muitas questões com a criança dela,
Sim. que ela não pôde viver, que ela não teve permissão, não teve espaço, né? E nesse momento ela encontrou um espaço de valor, porque a criança dela era super desvalorizada, não é? Uhum. Você cansa de ver isso, um adulto desenhar, por exemplo. Eu trabalho com a arte no consultório, eu vejo Sim. isso, né? Um adulto fazer um desenho. Ah, isso é coisa de criança, isso é uma bobeira, sabe? Sim. É super desvalorizado, né? Sim. Quando um desenho, nossa, é toda a arte interna sendo revelada, não é? Não em palavras, mas em cores e formas. E cada cor e cada forma tem um significado, né? Sim. E isso traz um novo significado, Foi um uma resgate, transformação não enorme, é? né, na vida Uma dela. valorização dessa criança. E aí, quando uma criança é valorizada, ela pode crescer. Porque Uhum. quando ela é desvalorizada, ela só se defende, ela é só reativa, né? Porque não tem amor e ela precisa de amor, como todos nós. Sim. Então, quando ela é valorizada, ela se sente amada. E Sim. quando uma pessoa se sente amada, ah, Priscila, é tudo, né? É Uhum. colo, né? E É aí você vê, aconchego, é abraço. essa pessoa que você atendeu, ela tinha o quê, sabe, assim? Tava numa fase de vida já com filhos criados, Ela só pra gente tinha entender o mais ou ciclo menos de vida 50 dela. anos, ela já Sim. tinha filhos criados, já tinha um casamento desfeito, ela estava sozinha, não é? Então ela E meia reencontrou um sentido, perdida. né? Isso, ela encontrou um novo sentido para a vida dela e para a criança dela. Que E aí legal. ela pôde crescer e ela ficou bem feliz. E eu acompanhei por um tempo essa pessoa. E o bacana é que você iniciou o episódio falando, né, que o trabalho que você oferece, ele é diferente do trabalho que a gente vê muito sobre as cores no sentido de imagem pessoal, né, de posicionamento de imagem, porque ele é um trabalho que entende as cores de dentro para fora, né? Eu acho que são trabalhos de dimensões diferentes, não é? Não, Sim. eu acho que o trabalho da imagem também é importante, Uhum. mas é outro tipo de trabalho e outra dimensão de trabalho. Isso também é legal de falar, Priscila, porque cada cor aborda e conecta com uma dimensão diferente do nosso ser. Por exemplo, as cores primárias, né, que é o amarelo, o vermelho e o azul. São cores puras, como a gente chama. Então, Sim. são cores que falam muito mais da materialidade do nosso ser, tá? Fala do nosso corpo, da nossa energia de luta, persistência, de reflexão, de alegria, de digestão. Então, assim, são cores que falam muito mais da coisa mais material. As cores secundárias, não é? Que é o verde, o laranja, o roxo, e elas vão. O que, que são as cores secundárias? É que vai. Deixa eu voltar, peraí. As Sim. cores secundárias, elas são a integração de duas Mistura. cores primárias e formam, então, uma outra cor, que é a cor secundária. Sim. Então, a cor secundária já vai trabalhar numa outra dimensão, não é? Mais psíquica e espiritual, tá? Sim. Então, cada dimensão dessa, veja, não é que as cores primárias não trabalhem com a espiritualidade, não é isso que eu estou dizendo, é bom esclarecer, não é? É que ela trabalha só com o corpo físico, também não é isso, é toda a materialidade da vida, que são vários aspectos, né, e vários temas diferentes. E as cores secundárias, ela vai trazer uma questão mais madura, que você já caminhou, você já tem uma compreensão, né? E hoje você pode chegar a novas conclusões, significados, entendimentos da vida. Isso é o que as cores secundárias trazem. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que é vermelho e amarelo, por exemplo. São pessoas mais puras, não é? Ingênuas, imaturas, não é? Que estão muito mais refém às situações de reatividade da vida, por exemplo. São pessoas inteligentes, são pessoas lutadoras, de força, coragem, mas são pessoas muito mais refém à reatividade da vida.
Quando estamos falando, por exemplo, de um rosa com lilás, a gente está falando também de uma certa pureza, mas a gente está falando de uma compreensão outra da vida, né? São pessoas mais sensíveis, são pessoas que falam mais com o mundo abstrato, digamos assim, né? Emocional, tá? Amoroso. São pessoas mais ligadas ao amor como um amor incondicional a todas as pessoas, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa roxa, por exemplo, a gente está falando de uma pessoa que já vem com profundo conhecimento da vida. Isso não significa que ela sabe tudo. Não, porque os talentos que trazemos precisam ser conectados. Para isso, precisa de conhecimento. A gente precisa buscar conhecimento para poder conectar o que somos, né? Ou o que temos, a nossa mala de talentos internos, que a gente vem com muita coisa interna, que a gente nem conhece, nem sabe. Se não buscar, a gente precisa buscar para conectar, não é? Mas você pensa, por exemplo, também como as cores estão vinculadas, não é? Por exemplo, ao luto é o preto, ao casamento é o vestido branco, à Páscoa é o roxo. Todas essas cores ligadas a essas situações, elas têm significado, não é? O branco do vestido no casamento é a pureza, é a renovação. O luto, o preto é a morte, é a escuridão. O roxo da Páscoa não é? É o renascimento, é a sabedoria, o conhecimento, os mestres, não é? Então, todas as cores têm um significado e uma dimensão. Então, a paleta cromática, ela traz as suas cores de propósito, né? E isso traz dimensões diferentes, porque as pessoas são diferentes, não é? O Sim. que cada um está fazendo aqui é diferente. E se a gente sabe, se a gente pode acessar esse conhecimento, a gente pode estar mais equilibrado, mais afinado, mais conectado com o que somos, o que precisamos fazer, não é? Para contribuir para o mundão que estamos, né? Sim. Muito bom. Fiquei aqui reflexiva, deu aquele momento, cri, cri, cri. Pensando Porque em tudo isso. Então, quando a gente, por exemplo, faz uma releitura da paleta, a gente tem a oportunidade, né, da pessoa conhecer a sua paleta e ela começou a trabalhar na sua paleta, não é? Com ela mesma. Então, isso já vai dando outra compreensão do dia a dia, das cores na sua vida. Quando a gente faz uma segunda leitura, né, depois de um ano, depois de, sei lá, do tempo de cada um, a gente pode aprofundar, não é? Os aspectos positivos, as bênçãos, as dificuldades, o que precisa ser trabalhado, né? Porque tem coisas na sua paleta que são difíceis, que são trabalhosas mesmo, do todo dia. Sim. E tem coisas que vêm em equilíbrio profundo, não é? Tem, por exemplo, tem um triângulo, tem um quadrado. O quadrado, por exemplo, é um aprisionamento. São energias que, se não forem movimentadas, elas trazem um aprisionamento, né? Um padrão negativo. Quando você fala desses símbolos, é bom a gente explicar, porque talvez a gente já tenha o conhecimento. Eu tive aqui através das suas plancheiras que você trouxe, né? Não sei como você chama esse material. Eu trouxe meus rascunhos aqui. Meus rascunhos que são lindos, pintadinhos à mão. Mas é porque, conforme você vai entendendo as cores de cada um, né? Que existe um estudo para fazer, né? Através do nome e através da data de nascimento. Como fazemos as paletas? Isso é legal que você trouxe. Através do nome que você recebe, não é? Quando você vem à vida, você recebe um nome. E você tem o momento que você nasceu, né? O dia, a hora. A hora, para mim, não é importante para a paleta. O que é importante é o nome de nascimento e sua data de nascimento. Muita gente já me disse assim, mas o nome a gente recebe aqui quando nasce. Não tem nada, mas o nome que você recebe, né? Você pode achar que é besteira,
mas ele está afinado com aquilo que você é, né? Na Índia é muito comum, toda criança faz o seu mapa astral, não é? E esse mapa astral vai decidir o seu caminhar. Na verdade, o nome, não é? Diz para você o que você veio fazer aqui e o que você veio realizar. Lá você precisa realizar o teu nome nessa vida, por exemplo. Né? Então, o nome, ele é quase que um mantra para a sua vida toda. Você é chamado por esse nome enquanto você está viva, né? E Sim. depois que você morre, você é lembrada por ele. Uhum. Não é? Então, isso tem muito poder, Sim. não é? O seu nome. Então, através desse nome, não é, que eu chego às suas cores de propósito, através da cromoterapia, da numerologia. E aí, na paleta, a gente avalia muitas coisas, né? Sim. Além do nome e além da cor de propósito, porque ela está afinada com outras questões, né? Como as estações do ano, a estação que você nasce tem um significado. A lua que você nasce tem um significado. Muitos outros, né? Mas eu abordo na paleta esses aspectos da estação do ano, da lua, do teu signo solar, não é? E da tua fase de desenvolvimento humano também é importante, em que você está na medida que eu vou fazer a leitura, tá? Que idade você tem e que momento você vive. A gente também avalia isso. E ainda avaliamos a cor do ano que você está vivendo, tá? Porque isso traz um sinalzinho, né? Sinaliza como vai ser esse caminho desse ano. Isso te ajuda muito, né? Sim. Você afinar questões, decisões, escolhas para aquele ano. Então, são esses aspectos, né, que a gente vai analisar na paleta cromática pessoal. Porque você estava falando, né? Eu só interrompi para que a gente possa Isso, ter mais não, foi clareza no ótimo. símbolo, porque aí você me mostrou que tem símbolos que são triângulos, tem símbolos que são quadrados, como você estava falando, tem um aqui que é uma estrela. Então, essa simbologia, ela vem através da revelação das cores Isso, diante desse estudo. E aí você falava que o quadrado aprisiona. isso. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo porque quando eu descobri isso me emocionou muito. Gandhi, né? Eu fiz a Uhum. paleta cromática de Gandhi e ele tinha um quadrado, né? E eu me perguntava como um homem que mudou a história da Índia e dos indianos, né, tem um quadrado. Eu não entendia bem. Eu achava que os mestres mais iluminados tinham estrelas, por exemplo. Mas Sim. não é verdadeiro esse raciocínio, né? Ele vai além dessa compreensão lógica. Depois eu Uhum. pude ir entendendo na medida que eu fui estudando. O quadrado, para Gandhi, por exemplo, ele só se revelou como a libertação quando ele se colocou aprisionado. Quando ele foi para a prisão, ele descobriu o caminho da liberdade. Uhum. Né? Então você veja como é sutil, né? Profundo esse conhecimento. Não é? É só quando você se aquieta, se recolhe, né? Se coloca, não é? Dentro de si mesmo, né? Que para muitos é uma prisão, para outros é liberdade, depende, né? De que caminho você siga. Então ele encontrou a liberdade para ele, para o seu povo, quando ele ficou preso, de fato, Sim. não é? É um entendimento muito profundo, né? De muitas Uhum. coisas, assim, faz ficar reflexivo o Isso. episódio. Eu Mas acho que a leitura da paleta pode ser uma grande reflexão, sim, não é? E também um encontro, não é, de significados para a vida, né? Eu acho que isso é bem importante. certo. Sabe que já estamos chegando ao É final. mesmo? Uau!
Falamos bastante, não conseguimos falar tudo, né, dos benefícios de É, todas as cores, porque realmente é um assunto muito extenso, mas gostaria que você deixasse o seu contato para que as pessoas pudessem te procurar para fazer a sua análise pessoal, porque ela também é individualizada, não é uma coisa feita em grupo ou coletivo, ou que não só é. entender sobre o significado das cores vai trazer essas, né? Porque hoje em dia tem tantas ferramentas, né? Você vai lá na internet, às vezes, descobri que sou tal cor. E vai além Isso, disso, muito né? além. E assim, o que a palheta proporciona e o que você pode fazer no seu dia a dia. Para mim, isso é muito interessante. Você Sim, não precisa comprar remédio, você não precisa comprar nada. Na verdade, você conhecendo um pouco das suas cores, não é? Você pode, no seu alimento diário, escolher as cores que você vai comer naquele dia, a roupa que você vai vestir naquele dia, não é? Que estejam afinados com o teu dia, com o teu propósito de vida também. Né? Isso é bem legal. Você pode usar sim. cristal, pode usar erva, pode usar escaldapé, você pode usar meditação colorida do arco-íris, por exemplo. Você pode colocar cristais na sua cabeceira. Então, há diversas maneiras da própria natureza que a gente pode utilizar, não é? Para se curar, para se equilibrar. Se conectar, né? As cores Isso, de essência ou as isso. cores que estão precisando naquela semana, naquele dia, né? Isso, aquele dia que você precisa estudar e precisa guardar tudo que estudou, que cor que você vai usar? Você vai usar um amarelo ou um laranja Sim, para ativar sua inteligência e o guardar o conteúdo estudado, por exemplo, para fazer uma prova. O dia que você está atormentado, você precisa de paz. Você vai usar um azul para acalmar, para refletir. O dia que você precisa de cura, que você está doente, você usa um verde, porque o verde cura, não é? Então, assim, se você quer meditar, você quer transcender, você vai usar um índigo, por exemplo. Né? Então, as cores, como eu disse, têm dimensões diferentes e temas diferentes, frequências diferentes. sim, muito legal. É muito interessante todo esse conteúdo. Agora quero deixar aqui, né, seus contatos, Ah, porque com essa então, conversa tão interessante, como que as pessoas podem fazer para te achar? Aqui eu coloquei o arroba da Escola do Círculo, porque não tinha certeza se o seu perfil é Herta Martins, ele é aberto ou ele é fechado. eu tenho dois perfis, né? O Sim, profissional, que é a Escola do Círculo, e o Herta H. Martins, que é o pessoal, mas todos dois são abertos, tá, não é? ok. E o meu telefone é 21 9862 07970. Pode me enviar uma mensagem pelo Zap que eu responderei. Mas também pode entrar na escola, no arroba Escola do Círculo, que tá aí na bio, Pode. né, todos os Lá seus tem o contatos. Linktree, que tem todos os meus trabalhos, você pode entrar para conhecer, e todos os contatos. Herta, agradeço muito o seu tempo, Amor, sua disponibilidade, sua contribuição de estar sempre aqui. Já é a segunda vez que estamos aqui nessa conversa. Outra vez falamos de viagens e isso. temos muito assunto, né? Muitas Nossa, assunto conversa não falta, né, boa. Priscila? Passa até muito rápido. Ah, eu agradeço muito seu convite. É uma alegria sempre estar contigo e conversar, trocar, partilhar. Isso só faz bem ao coração e à alma, tá? Muito Eu obrigada. que Um agradeço. grande beijo a todos. Eu agradeço a você que ficou aqui assistindo esse episódio. Quero falar se você tem interesse em também montar o seu episódio, ter um podcast. Você pode estar entrando em contato aqui no Estúdio Realize, onde gravamos esse episódio. Então você pode estar entrando em contato no arroba Estúdio Realize NF ou então pelo telefone 22 99773 4493. Obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente nessa conversa tão boa, inspiradora, reflexiva, que é entender um pouquinho mais sobre as cores. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, bye bye.